Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler João capítulo 2. João capítulo 12, capítulo 2, versículo 3. João capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós lemos até o versículo 22. Então, o ano de 2012, chegando no mês de dezembro, eu fiquei muito feliz. Tem muitos motivos para eu ter ficado feliz, e um deles é qual? Quando eu vi Deus trabalhando dentro da nossa vida, eu fiquei muito agradecido. Cada problema da igreja foi sendo resolvido. E eu fiquei muito feliz de Deus ir preenchendo o nosso coração com o seu trabalho. Desde o dia 1º de outubro, eu comecei a conversar com os pastores individualmente. A vida espiritual é muito fácil, é muito divertida e legal. Os pastores, quando eles vêm, quando eu vejo cada um deles, assim, eu fiquei triste porque não viviam pela fé. Então, quando eu reunia os pastores e reunia 200 deles, então eles podiam se esconder, eles queriam desviar, e eu ficava chateado com isso. Mas a partir do fim do mês de setembro, eu falei: quem quer conversar comigo, então pela internet me manda um e-mail. Quem quer fazer comunhão individual comigo? No começo, 30, 40 pessoas pediram, e eu chamei. Eu chamei alguns deles e no dia inteiro eu conversei com eles. E esses irmãos, Satanás colocou um pensamento de que a vida espiritual é difícil. Então, de 30 a 40 pessoas, eu reunia 5 deles, e quando eu falei que a vida espiritual era muito fácil, aqueles irmãos começaram a aceitar a palavra. E assim começou até a vida de fé dentro da vida deles. Se eu falar para vocês fazerem prova na escola, é difícil, mas a vida espiritual é muito fácil. Ai, pastor, é fácil para o senhor. Eu falei: a vida espiritual que eu vivo não parece fácil para vocês? O evangelho que eu prego não parece fácil para vocês? É fácil. Ah, para o pastor é fácil, mas todo mundo estava pensando dessa forma. Então, conversando com 3, 4 deles no começo, eles começaram a ficar felizes.
E eles falando, a vida espiritual é fácil. E eles voltaram para casa assim. Os irmãos, por esses meses que se passaram, eu agradeci muito que Deus trabalhou. E aquelas missionárias, vendo a transformação do marido delas, elas ficaram surpresas. Ah, meu marido não era assim, meu marido é carnal, todo dia via televisão. Mas ele mudou e ficou impressionada. E as missionárias começaram a me ligar. No mês de janeiro, eu tinha feito um plano, porque as missionárias têm né, coisas para fazer na igreja, na família. Então, sempre que tinha cantata, né, eu sentei para conversar com as missionárias. E eu sentei com o pastor Pang Yong-ju e eu ensinei para ele. E quando eu ficava cansada, eu pedia para o pastor Pang Yong-ju pregar. E as pessoas, e as missionárias escutando a pregação do pastor Pang Yong-ju, elas ficaram sendo transformadas. Muitas missionárias choraram. Superficialmente eu tive uma vida espiritual. A vida espiritual é uma coisa fácil. Eu falei, missionárias, todos vocês tiveram filho. Como vocês tiveram filho? Vocês se esforçaram? Vocês não se esforçaram. Se vocês receberem a semente do marido, então automaticamente você vai ter um filho. Não é dessa mesma forma? Leiam 1 Pedro, capítulo 1. A palavra de Deus, ela em si é a semente. Então, se a mulher receber a semente do marido, então automaticamente ela vai poder ter um filho. A palavra de Deus em si é a semente. Então, se a palavra de Deus entrar no meu coração e tomar lugar, ele cria um novo coração que não existia antes. Isso é incrível. Em 1962, antes de eu receber salvação, eu vivia na desesperança, nada dava certo, eu não sabia o que era felicidade e alegria. Em 1962, depois que Jesus Cristo entrou no meu coração e eu recebi a salvação, eu não mudei nada, mas todos os dias eu tinha felicidade. Eu me encontrando com os irmãos da igreja presbiteriana, só falava do mundo, mas depois eu comecei a falar sobre o evangelho, comecei a pregar o evangelho. Eu não era esse tipo de pessoa. Frequentemente, eu me conheço, eu não era esse tipo de pessoa. Na outra conferência, no outono, que eu tive algumas dificuldades. E por que eu fiquei feliz? Ficando nesse púlpito, eu falei sobre a Arca de Noé, o dilúvio de Noé. E quando eu abro a Bíblia, eu não era mais o pastor Oxupar, que eu era o Noé. Ficando como Noé, diante de tantas pessoas, o que eu falei? Coitadas. Essas pessoas, realmente, se tivesse verdadeiramente o dilúvio, como elas fariam? Elas se gabam agora, desprezam, ficam falando assim, assim, assado, julgando. Mas coitada delas. Começou a surgir esse tipo de coração dentro de mim. E tinha muitas pessoas que me desprezaram, ficaram contra mim, mas eu fiquei com muita pena delas. Com os pensamentos do ser humano, eu não poderia falar para elas, né? Mas, o incrível é quando eu subia no púlpito, eu fiz a conferência em Gangnam, Busan, Daegu, Incheon. Então, enquanto eu estava aqui no púlpito, eu tinha 10 mil, 1 milhão de problemas no meu coração, mas o meu coração ficando cheio de Jesus Cristo, eu não tinha como não falar sobre esse Jesus.
Eu não tinha como falar sobre Deus. Deus vence o sofrimento, Deus vence a cobiça. Jesus Cristo vence o pecado, vence o medo. Eu fiquei tão feliz no meu coração. De vez em quando, eu quero dormir, mas eu não consigo dormir, porque começa a vir preocupação ligada a outra preocupação. Porque eu sou uma pessoa também com fraqueza. Quando eu me deparo com esses problemas, porque eu sou fraco, eu fico preocupado, mas porque eu tenho Jesus Cristo, tendo esses problemas, no meu coração eu me encontro com Jesus Cristo. E assim eu, me conectando com Jesus Cristo, 10 mil problemas que eu tenho, tudo é resolvido. Em 1964, no inverno, foi o inverno mais frio que eu tive na minha vida. No inverno de 1964, em Champali, eu estava numa casa de tijolo. Eu não tinha nenhum cobertor, eu não tinha nenhum colchão. Eu não tinha nenhum aquecedor para utilizar no quarto. Um dia, eu estava com tanto frio que eu acabei acordando no meio da noite de frio. E me surgiu o coração, nossa, eu vou acabar morrendo de frio desse jeito. Aquele coração de que eu ia morrer de frio entrou no meu coração e toda noite começou a me arrastar para o medo. Eu imaginei. Naquele tempo eu tinha o irmão Shinjin. E aquele irmão dele tinha 13, 14 anos. O irmão Shinjei, embora a mãe dele não viesse para a igreja, de vez em quando, mandava a filha dele trazer kimchi, doenjang. De manhã, a mãe desse Shinjei, ele trazia comida para mim. Um dia eu pensei, eu vou estar morto, congelado aqui. E a Sonju, que é a irmã dele, né? Agora ela já tá vovó. Ela vai estar trazendo kimchi para mim, evangelista, mas eu não vou estar. Ela vai abrir a porta e ela vai me ver ali morto e congelado. Aí a Sonju ia chorar, ia chamar outras pessoas. Eu estava com medo disso. Toda noite eu me reunia com os irmãos e a gente cantava um monte. Aí depois cada um testemunhava, e depois eu pregava por 1 hora e depois a gente orava junto e acabava. E até a hora da oração era tão bom, mas depois que acabava a oração e todo mundo estava indo embora, eu me sentia tão só. Eu pensei, nossa, se esses irmãos forem embora eu vou morrer aqui sozinho de frio. Eu perguntei, irmão Shin, eu falei, irmão Shin, vem, dorme aqui hoje. Mas quem é que vai querer deixar o seu quarto quentinho para dormir naquele freezer ali? Eu tinha tanta raiva deles, que raiva deles. Irmão Kim, dorme aqui. Não, vou dormir em casa. Aí eu falei, outro irmão, dorme aqui. Aí ele nem falou tchau e foi embora sozinho. Eu me sentia tão sozinho em dormir sozinho e ficava com medo. Por 3 dias, eu fiquei com tanto medo que eu ficava só pensando antes de dormir que eu tinha morrido. Aí de manhã, um dia, eu fui lavar meu rosto numa lagoa. E tinha uma caída assim de água, né, de 50 centímetros. E embaixo estava tudo congelado. E ali só aquela caída que tinha água que não estava congelada. E lavando o rosto, vendo debaixo do gelo, dava para ver os peixes nadando. Aí eu pensei, ô peixe, não estava frio à noite? Eu acho que você estava passando mais frio do que eu, porque você dormiu no gelo. Quando Deus criou esse peixe, criou para que ele não morresse de frio embaixo do gelo. Né? E eu? Será que ele vai me fazer morrer de frio? Não. Depois que entrou esse coração em mim,
Desde aquele dia, eu comecei a dormir bem feliz, mesmo que continuasse com frio. Todo aquele coração de que eu ia morrer congelado foi embora, se dissipou. Deus fez tantos trabalhos na minha vida, porém, um deles é que, dentre os pensamentos que surgem em mim, o pensamento de querer ter raiva de uma pessoa, de reclamar contra uma pessoa, de ter medo, de se preocupar, o pensamento de querer, de ter medo de morrer congelado. Diariamente, Satanás, ele acumula pensamentos dentro de mim. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu penso em Jesus Cristo, surpreendentemente, esses pensamentos não ficam dentro de mim, mas todos eles se dissipam. E aquilo que eu nunca consegui ter, aquela esperança de Deus, a felicidade de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, Ele coloca dentro do meu coração. Então, assim como você, a escavadeira vem, pega areia e coloca no buraco, Deus também, a sua felicidade, a sua esperança, a sua alegria, frequentemente Ele coloca dentro de mim. Ele preenche o meu coração. Pessoal, vida espiritual, eu não faço com o meu próprio coração. Todos nós, seres humanos, somos sujos e maus e imundos. As pessoas que confiam em si mesmas, elas se fazem de boazinhas e julgam as outras pessoas. Mas Deus não reconhece nada disso, porque todos os seres humanos são sujos, maus e imundos. Ele já falou isso. As pessoas que não conhecem a Bíblia com o seu conceito, tal pessoa é assim, essa pessoa é assim, é assado. As pessoas julgam, porque não se conhece. Pensa que é boazinha, pensa que é limpa. Essas pessoas são pessoas que não se reconhecem. As pessoas com problemas mentais, as pessoas têm que ter olhos para entrar no problema e depois sair e poder enxergar de fora. Mas as pessoas que têm problema mental, ela cai nesse problema e ela vai se aprofundando e não consegue sair daí. E acaba acreditando piamente nesse problema. Quando eu estava como aconselhador lá na prisão, sabe qual a característica de um prisioneiro? Mesmo que ele cometa um pecado, ele pensa, eu não vou ser pego. A maioria das pessoas, elas têm que pensar, né? Se eu cometer esse crime, eu posso ser pego, né? Eu tenho uma grande probabilidade de ser pego, mas essa pessoa acredita na sua certeza. Então, não acredita na palavra de nenhuma outra pessoa. Antigamente, nós vivíamos dessa forma. Mas depois que Jesus Cristo entrou no meu coração, porque eu não posso mais acreditar no pensamento que surge dentro de mim, acreditando na palavra de Deus, olhando para Deus e não mais para o meu pensamento, Jesus Cristo, não outra coisa, mas Ele entrando dentro do meu coração, Ele entra e faz uma faxina. Hoje nós lemos João capítulo 2, Ele entrou no templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém, tinha pessoas que vendiam ovelhas, bois, e eles estavam fazendo xixi, cocô, as pombas estavam batendo suas asas, estavam fazendo pó. Mas as pessoas não conseguiram expulsar eles, mas Jesus Cristo expulsou aos bois, às ovelhas e aos pombos, e os cambistas. Em Cheonju, eu me encontrei com uma senhora que matou seu marido e seus filhos. Um dia surgiu um medo no coração dela. E ela não tinha força de expulsar esse medo do coração dela.
O medo dominou o coração dessa mulher. E assim, esse medo começou a dominar, conduzir o coração dessa mulher para onde? Eu vou morrer. Se eu morrer, o meu marido vai casar com uma outra mulher. E se essa outra mulher entrar na nossa casa, vai perturbar a minha filha. Então é melhor você morrer. Então antes de eu morrer, eu vou te matar. Não só você, mas eu vou matar esse marido também que vai trazer outra mulher para te perturbar. O pensamento começou a arrastar essa mulher. Não tinha ninguém que pudesse tirar ela desse pensamento que estava arrastando a ela. Se ela tivesse se encontrado com Jesus Cristo, ela poderia se libertar desse pensamento. Tinha um estudante de 17 anos que estava me seguindo, veio para Daegu comigo, depois veio para Busan também, veio para Changwon-do. Estava com demônio. Aí eu falei, no começo os pais trouxeram essa pessoa, aí eu falei, não se preocupem, não é porque essa pessoa está querendo fazer isso que está fazendo. Ele quebrou as janelas, aí pegou a faca e enfiou no olho de uma mulher que estava passando na rua. Nossa, ainda bem que não pegou aqui no olho, né? Pegou aqui embaixo do olho. Aí eu falei, Chonggan, não é o Chonggan que está querendo fazer isso. E eu conversei com esse Chonggan. Ia ser bom se você viesse para o seminário. Ia ser bom se você fosse um pregador do evangelho. Você não quer viver assim, né? Não dá certo, né? Eu vou te ensinar. Você não pode vencer Satanás. Se você tiver Jesus Cristo no seu coração, você vai poder expulsar esse demônio. Sabe como você ganha Jesus? Se o coração de Jesus é assim, se você tiver o mesmo coração de Jesus, Jesus vai poder entrar no seu coração, então nada vai se tornar problema. Surpreendentemente, as pessoas começaram a mudar. Dentro do Chonggan, aquele coração de querer quebrar, despedaçar. Mas porque Jesus Cristo expulsou, saiu o demônio. Dentro do nosso coração, mesmo que a gente tenha Jesus, a gente aceita a carne, a gente aceita o pecado, a gente aceita o nosso conceito, a gente aceita o nosso pensamento. Então, assim, a vida espiritual se torna muito difícil, porque eu quero servir a mim e também quero servir ao Senhor. Mas, pessoal, se Jesus estiver no meu coração, se eu me encontrar com Jesus no coração, se a clara luz de Jesus Cristo iluminar dentro do meu coração, a primeira coisa que Jesus Cristo fez entrando em Jerusalém foi fazer um azarrogue e expulsou as ovelhas, os pombos, os gados, e virou as mesas dos cambistas, expulsou todas essas coisas do templo. Jesus Cristo, se ele entrar no seu coração, Jesus Cristo entrou no seu coração. E se você se encontrar com Jesus Cristo dentro do seu coração, o que vai acontecer? O medo do seu coração, a tristeza, a desesperança. Jesus Cristo expulsa. Vocês cheios desse coração, cheio de coração de esperança, mas vem a desesperança, não vai dar certo, não tenho fé. Então sempre tem essa briga. Mas Jesus Cristo, ele entrou no templo de Jerusalém e expulsou os bois, as ovelhas, os cambistas. Depois que ele limpou, ele falou, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mas esse templo representa o nosso coração. Em 1 Coríntios está falando que vós sois o templo de Deus. Não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós?
Então, Jesus Cristo entrou no nosso coração, depois que nós recebemos o perdão dos pecados, Jesus Cristo vem e toma lugar no nosso coração. Então, quando nós nos tornamos um coração com o de Jesus, o medo, a cobiça, o pecado, a dificuldade, com o poder de expulsar essas coisas, Ele vem e cuida do nosso coração. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Se por acaso a esposa ela não recebeu a semente do seu marido, mas de outro homem, ela se torna uma mulher lascívia, né, adúltera. Nós somos esposas de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós somos noiva de Jesus Cristo. Então nós temos que receber a semente de Jesus Cristo. A semente é o quê? É a palavra. Se a palavra de Jesus entrar no nosso coração, então vai criar a forma igual a de Jesus Cristo dentro de nós. Nós não temos que nos esforçar, pregar esforçadamente, orar esforçadamente. Não é assim que vai dar certo. Mas é o coração de Jesus Cristo dentro de nós que vai transformar a nossa vida numa nova vida. Em João capítulo 5 tem um enfermo havia 38 anos. Esse enfermo havia 38 anos até se encontrar com Jesus Cristo. Ele tinha o desejo de andar. Mas ele tinha o pensamento, não, eu não posso andar, minha perna está ressequida, eu não posso andar, eu estou doente. Mas um dia esse doente estava ali e ele se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi se encontrar com esse doente. Quer ser curado? Então a palavra de Jesus começou a entrar no enfermo. Conversando um pouco, Jesus Cristo falou para o enfermo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso é a palavra de Jesus. É o coração de Jesus. O enfermo falou, Jesus Cristo falou para o enfermo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então ele pode andar. O enfermo pensou: não posso andar, minha perna está ressequida, não posso andar. Esse é o coração do enfermo. Mas Jesus Cristo estava falando: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então o enfermo recebeu o coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa palavra entrou no ouvido do enfermo e ele julgou: esse homem está falando para eu andar. Será que eu posso andar? Não, isso não faz sentido. Não, eu não posso andar. No coração do enfermo deve ter surgido esse tipo de pensamento. Mas o enfermo pensou: eu me achando, eu me gabando, como eu vivi bem como? Até agora eu vivi com o meu julgamento. O que deu certo? Satanás fez com que o nosso julgamento se entortasse, fosse errado. Então, mesmo a gente escolhendo pelo pensamento de Satanás, se a gente fracassa, continuamente a gente quer escolher por esse pensamento. Então, o enfermo pensou: até agora o que eu escolhi não deu certo. Então, agora eu seguindo o meu pensamento, eu estou rejeitando de novo a palavra dele. Tá, então eu vou escolher a palavra dele. Vamos escutar o que ele está falando. Ele está falando para eu andar, então eu vou andar. Quando essa palavra entrou no ouvido desse enfermo, quando ele pensou, ele queria jogar fora o seu pensamento e aceitar a palavra de Jesus e andar. Quando Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda, o coração de Jesus é que ele podia andar, mas o enfermo pensava: não posso andar. Então, a palavra de Jesus entrando no coração dele criou um coração de que ele poderia andar.
Então, o trabalho de Jesus foi criar um novo coração dentro dele, assim, aceitando a palavra de Jesus e que Jesus pudesse trabalhar. Quando a palavra de Jesus bate no seu coração, se você aceitar essa palavra, surge um novo coração de Deus que você não tinha. Por isso, as pessoas de Deus, não o seu pensamento, mas a palavra de Deus entrando em mim, quando eu vivo com esse pensamento, essa palavra, ela pode trabalhar com poder. Quando a gente lê os 66 livros da Bíblia, quando surgiu o trabalho de Deus, por meio da palavra, cada vez que essa palavra entrou em atrito, essa palavra de Deus trabalhou. Todas as mulheres, quando têm um filho, quando elas se casam, recebem a semente do marido, assim como é criada uma preciosa vida, porque a palavra de Deus em si é a semente, é a palavra. Se essa palavra ela entra em atrito com o meu coração, então ela começa a criar uma nova vida. Mas Satanás, de qualquer jeito, faz com que eu não aceite a palavra de Deus, nos colocando pensamento. Quando a gente lê a palavra, parece que não vai dar certo, parece que os trabalhos da igreja não vai dar certo, parece que o que o servo está fazendo não vai dar certo, parece que o meu pensamento é correto. Colocando esse tipo de pensamento, a igreja de Deus faz a gente ter dúvida na igreja, faz dúvida ter servo, ter dúvida na palavra. Há muitas pessoas que seguem o seu julgamento. O caminho que essas pessoas seguem. Então foi o que Deus mostrou exatamente durante a época de Noé. Qual é o que acontece se eu seguir o meu pensamento? Por milhares de anos, Satanás ele foi colocando pensamento na gente. Ele coloca muitos pensamentos ele bloqueou o nosso coração com muitos pensamentos para a palavra de Deus não poder entrar. Como eu vou poder andar? Deus falou para Abraão, você vai ter um filho. Como um homem de 100 anos vai poder ter filho e a minha esposa de 90? Cada vez que entra uma palavra, a gente somente pode rejeitar essa palavra, porque Satanás nos enganou. Ele colocou essas condições para que a gente não aceitasse a palavra de Deus. Fez a gente não aceitar a palavra de Deus. Por isso que o trabalho de Deus não pode acontecer na nossa vida. Se, por acaso, a primeira coisa que Deus fala, se Deus falar para você uma palavra, a primeira coisa que vai acontecer é surgir pensamento. O Deus que expulsou as ovelhas, os bois e as pombas do templo. Assim também, quanto mais a gente lê a Bíblia, se eu seguir o meu pensamento, realmente eu vivi como um tolo. Eu seguindo o meu método, nossa, realmente eu vivi como um tolo. Quando eu estava em Tegu, um dia, a minha esposa, a gente vivia em Padon. E ela estava conversando com uma senhora, e ela abriu o coração e recebeu a salvação. Então ela me apresentou aquela senhora e aquele marido, ele era soldado. E ele também era ancião de uma igreja presbiteriana de Tegu. E ela me chamou para fazer estudo bíblico na casa dela e aquele senhor recebeu a salvação. Depois que ele recebeu a salvação, ele ficou tão agradecido. Ele ficou muito feliz. Pastor, o senhor não pode vir me ensinar a Bíblia aqui em casa? Sim. Toda terça-feira à noite a gente combinou estudo bíblico ali. E naquele tempo a gente estava vivendo uma vida muito pobre. Quando a gente ia para lá, a esposa daquele ancião, ela preparava tudo para a gente escutar a palavra. Colocava mesa, colocava almofadas, tudo preparado para a gente poder ter o estudo bíblico. Quando eu ensinava a Bíblia, eu ensinava por 1 hora.
E depois que ele recebeu a salvação, ele ficou tão feliz, alegre. Aí depois que acabava o estudo bíblico, a gente ia para o quarto ao lado. Naquele tempo, banana era uma fruta muito preciosa porque era importada, né? E numa pequena sacola, num pequeno envelope, sempre me dava R$6. Naquele tempo, R$6 era o salário, era o dinheiro para passar uma semana, né? Nossa, eu ficava tão feliz de ir lá fazer estudo bíblico. E ele falou, pastor, o senhor tem que fazer um grande trabalho. Um dia ele me ligou. Pastor, o senhor está ocupado? Por quê? O senhor pode vir aqui para o centro? E eu fui para o centro. Ele perguntou, e esse terreno, o que o senhor acha? O que o senhor acha da gente construir uma igreja aqui? Pastor, se o senhor gostar, eu posso construir uma igreja aqui. Ai, que bom esse terreno. Desde que eu nasci, até aquele tempo, eu nunca tinha visto alguém assim fazer tantas coisas por mim. Aí a esposa dele foi para nossa casa e falou, aqui não tem geladeira na casa deles. Compraram uma geladeira da Samsung para a gente. Realmente, ele aparecendo na nossa vida mudou bastante. E eu comecei a conversar com ele. E tinha uma coisa que a gente entrou em atrito. Ele, numa igreja presbiteriana, ele recebeu a imposição de mãos de um ancião. E ele começou a agir como um ancião na nossa igreja. Um dia eu o chamei e falei, irmão, eu tenho uma coisa para te falar. Irmão, o senhor não é ancião. Aquela imposição de mão de ancião que você recebeu na igreja presbiteriana não é verdadeira imposição de mão. Não pense que você é realmente um ancião, irmão. Realmente, eu quero que você seja um verdadeiro ancião do Senhor. Jogue fora esse título que você recebeu antigamente, mas esse título verdadeiro que Deus vai te dar, receba isso de Deus. Ele se ajoelhou diante de mim e falou, pastor, eu e o genro dele tínhamos a mesma idade. Pastor, hoje eu descobri que o Senhor me ama. É bom falar, é fácil falar palavras boas, mas é tão difícil falar uma verdade, né? Se o Senhor não me amasse, como eu poderia falar isso? Muito obrigado. E depois eu conversei com ele. E depois eu cheguei em casa e eu recebi um telefonema. Pastor, aconteceu uma coisa. O ancião, meu marido, logo que o senhor foi embora, ele ficou bravo. E gritando, começou a jogar as almofadas, falou, Pastor Park, eu sou um soldado de cargo alto. Ele nem podia comer e eu estou dando comida para ele. Ele falou que ele ficou muito bravo. E depois eu fui fazer comunhão com ele. Irmão, a Bíblia diz assim, assim e assim. Eu sei de uma coisa. Quando eu me encontro com as pessoas, elas têm o seu pensamento, têm o seu método, têm sua cobiça, têm sua posição, têm coração de querer se dar bem, têm muitos pensamentos. Mas todas essas coisas são métodos humanos. Acontecem pelo método humano. Deus quer esvaziar esse coração e Deus quer que aconteçam as coisas por meio de Jesus Cristo. E assim ele começa a fazer o trabalho de esvaziar o nosso coração. Quando nós éramos insensatos, nós nos achávamos. Quando Satanás nos enganava, parecia que se a gente fizesse bem ia dar certo. Então isso é igual ao quê? O ladrão pensar, eu vou roubar, mas eu não vou ser pego. Os ladrões pensarem, eu vou assaltar, mas não vou ser pego.
Não tem problema eu ser assim. As pessoas que pensam vagamente dessa forma. Um dia eu li a Bíblia. Eu li em Jeremias capítulo 17. Está escrito, as pessoas que acumulam. Está escrito, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Então essa é a palavra de Deus. Antigamente, mesmo que eu não roubasse alguma coisa, sabe? Mas, sabe aquelas coisas assim, um método, assim, eu não roubei, mas é uma coisa assim injusta. Não que eu tenha roubado pela lei, mas uma riqueza que não veio retamente. Um dia, eu pensei assim, se eu comprar, eu vou comprar tijolos para construir uma igreja. Aí eu comprei todo o tijolo e coloquei no carro. Aí depois tinha um tijolo caído ali na frente da fábrica. E eu peguei aquele tijolo e coloquei dentro do carro. Aí o presidente ia rir, da fábrica ia rir, eu também ia dar um sorrisinho para ele e eu vim. O presidente da fábrica viu. Mas eu não paguei, né, por aquele tijolo. Aí eu construí a igreja. Mas aquele tijolo que eu achei, eu peguei e coloquei no meio da parede. Vamos supor que caia aquele tijolo, vai cair a igreja inteira. Quando eu pensei nisso, eu comecei a ficar com medo de ajuntar riquezas que não vinham retamente dentro do meu coração. Os irmãos, não é que Satanás, ele tem aquelas coisas, não aquelas coisas exatas que são separadas exatamente, mas assim, sabe, um pouco assim, sabe, que não é, mas não é um roubo, mas o dono viu, né? Não, o dono também ele deu um sorrisinho, então ele permitiu, então isso não tem problema. Na Bíblia, Deus falou que destrói aos arrogantes. Então, as pessoas arrogantes se achando, não abaixando o coração. É porque não sabem exatamente o sentido disso, dessa palavra que Deus vai destruir o arrogante. Não sabe quão medonho é ser arrogante. Se eu tivesse todas as coisas e fosse abandonado por Deus, se Deus me abandonasse, se Deus falando, você para de ministrar, para de pregar, se Deus falasse isso para mim, isso é uma coisa muito desesperadora. Essas trevas, sem a gente saber, somos enganados por Satanás. E nós aceitamos no nosso coração e vivemos com isso dentro de nós. Muito. Mas vocês anseiando por Deus, se aproximando de Deus, as pessoas que obedecem a palavra de Deus, Deus faz o trabalho de expulsar essas coisas que não vêm retamente para o nosso coração. Quando nós acreditamos no coração de Deus, mas pelo contrário, eu digo que acredito em Deus, mas não acredito na palavra, e eu sigo o meu conceito, o meu pensamento, o amado Deus, Ele não consegue expulsar o coração mal dentro de mim. E assim, muitas pessoas, embora digam que venha para o culto, embora orem, mas tem um monte de coração escuro. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Por um lado, parece que a escuridão é boa, que vai dar certo. Parece que essa escuridão é uma coisa que vai ser bom. Mas, no final, acaba caindo. Apóstolo Paulo escreveu assim em uma carta.
que todos estavam acompanhando ele no começo, mas depois todos partiram dele. Por que eles pregando o evangelho partiram? Porque todas as pessoas que tinham seu próprio pensamento acabaram partindo. Muitos servos preciosos seguiam a Davi. Joabe não seguiu a Absalão, mas ele seguiu a Adonias. Algumas pessoas não seguiram nesse pensamento, mas parece que... Então, como o Joabe acabou morrendo? Ele não seguiu Absalão, mas quando Davi ficou velho, quando ele pensou que Davi já não tinha mais força, Joabe não seguiu Absalão, mas ele seguiu Adonias. Depois que Salomão se tornou rei, Joabe morreu. Dentro de nós, depois que recebemos a salvação, os trabalhadores de Deus, Satanás faz partirem de Deus. Por isso, Deus, ele entrou no nosso, Jesus Cristo entrou no nosso coração, e se ele se tornar no nosso dono, se Jesus Cristo entrar no nosso coração, o pensamento mal, o medo, a preocupação, aquelas coisas que parecem boas para nós, ele faz o trabalho de expulsar. Jesus Cristo faz esse trabalho. Em 1962, antes de receber a salvação, toda noite eu me reunia com os meus amigos. Antes disso, eu me divertia. Quando eu me divertia com os meus amigos, então como a gente trabalhava e não tinha o que fazer, aí a gente jogava baralho coreano. Aí depois o que a gente fazia? Como a gente não tinha o que fazer, a gente ia para a casa dos outros e roubava caqui. E depois a gente ia para outro campo e comia amendoim. A gente ficava fazendo essas coisas à noite. Porque eu frequentava zelosamente a igreja, eu ia para os cultos de madrugada. E quando eu ia para o culto de madrugada, Deus, eu orava, Deus, perdoa aquele pecado que eu cometi ontem. Ai, Deus, eu não quero ir hoje à noite para a casa daquele meu amigo. Por favor, não deixe eu ir para a casa dele. E quando eu vi à noite, eu já estava ali de novo. Depois que eu recebi salvação em 1962, uma coisa incrível aconteceu. Eu não fui mais para a casa deles. Eu estava à noite, eu estava lendo a Bíblia. Naquele tempo, em Songsan, não tinha nenhuma igreja que tinha nascido de novo. Porque se não fosse na igreja presbiteriana, não tinha outra igreja, né? Ia quarta, ia sábado, ia domingo. E depois de um tempo veio meus amigos e perguntaram: o que você estava fazendo tal dia? Eu estava em casa. Então, à noite, eu não tinha o que fazer, ficava vagando por ali. Mas eu vi esses corações partindo de mim. Quando eu me vejo agora, o coração de acreditar em mim, a minha cobiça, eu tinha tudo isso dentro do meu coração. Mas Deus expulsando isso dentro de mim, Jesus Cristo está dentro de mim. E o Rei da Paz, sendo conduzido pelo Rei da Paz, qualquer problema que seja que eu me depare, eu vejo Ele resolvendo todas essas coisas de uma forma incrível. Eu passei um mês com o Coral Graças. E de manhã o Coral Graças, eles treinam à noite. Antes da apresentação, eu chamo e prego para eles. Ontem, em Busan, eu preguei para o Coral Graças. Eu li Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele apanhou e ele estava preso na prisão de Filipense. E à noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando. Nossa, é tão lindo ver isso na Bíblia. Eles estavam pregando, eles não estavam fazendo nada de errado, mas eles apanharam e foram presos.
Então, eles estavam preocupados, como vamos sair, como a gente pode se conectar para sair daqui. Ai, que injustiça, a gente apanhou à toa, não tem ninguém para nos ajudar. Eles tinham que estar cheios desse pensamento. Mas Paulo e Silas não tinham esse pensamento. O coração deles estava procurando por Deus. Se encontrando com Deus, porque o coração de Paulo estava com Deus. Deus está comigo, então nada vai se tornar problema. O apóstolo Paulo, ele louvou a Deus, cantou, orou. Pessoal, então, quando vocês estão sozinhos, é um problema. É difícil, não é? Mas quando vocês estão com Deus, problema já não é mais problema. E daí, se você for pobre, tiver doença, se você não tiver nada, cansado, se você estiver com Deus, porque Deus está contigo. E daí, se eu for desprezado e for perseguido, se Deus está comigo? O apóstolo Paulo, ele deve ter tido pensamentos injustos, deve ter preocupação, deve ter sofrido. Ai, pregando o evangelho, eu sempre apanho, sou apedrejado, vou para a prisão. Ai, chega, não aguento mais, vou desistir. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo não teve esse tipo de pensamento? Assim como Jesus Cristo expulsou aqueles bois, ovelhas e pombas do templo, Deus também expulsou todo esse coração de Paulo, preocupação, medo, injustiça. Não tinha essas coisas, mas no coração de Paulo tinha felicidade, gratidão e alegria. Isso é um verdadeiro cristão. Não é que não tem problema, não é que não tem dificuldade. Mas quando Davi e Golias brigaram, Davi, ele colocou Golias brigando contra Deus. Realmente, Golias tinha 3 metros, né? Tinha mais ou menos 3 metros o Golias. Brigar com aquele gigante. Primeiro, Davi calculou a briga entre Deus e Golias. Então, nada se tornava problema. Davi falou diante de Golias: você vem contra mim contra espada e escudo, mas hoje eu vou contra você com o nome do nosso Deus, porque Ele vai te entregar nas minhas mãos. E a salvação de Deus não depende do número de pessoas. E eu vou te mostrar isso. No coração de Davi, ele já venceu a Golias por meio de Deus. Dentre tantas brigas que vocês têm, dentre tantas dificuldades que vocês têm, dentre tantos problemas que vocês têm, se vocês se depararem com isso, é difícil. Mas se vocês receberam a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, se Jesus Cristo está vivo dentro de vocês, se Jesus Cristo cuidar disso tudo, então o que vai ser difícil para você? Vocês somente vão poder ter gratidão, felicidade e alegria. É muito simples. O cantata de Natal, recebendo um reconhecimento, as pessoas vêm assistir. Eu prego uma mensagem. Então, as pessoas assim normais, elas não ficam contra isso, mas as pessoas que frequentam a igreja, elas ficam contra eu pregar. Sempre quando eu vou pregar a mensagem, a palavra, as pessoas que ficam contra são pessoas que frequentam a igreja. Nem sabem de nada. São pobres, umas pessoas pobres, coitadas. Por quê? Não sabem de nada e estão julgando. Quando a gente começou Graças, vendo três músicos se dividindo, eu pensei, como eu vou conduzir o coral Graças? Porque três músicos se separaram porque não combinou o coração. Então, como é que eu vou conduzir todos eles? Eu não tinha coragem.
Aí eu pensei, esse coral, como a gente vai poder segurar esse coral? Muito difícil. Mas se por acaso Deus conduzir esse coral, vai dar certo. Então Deus vai ter que conduzir esse coral. Então Deus vai ter que ser o Deus dentro desse coral. Ah, então sempre que esse coral tocar, tem que ter palavra de Deus. Então muitas pessoas gostam do coral Graças, mas ficam contra a palavra. A gente brigou até agora por isso, né? Mesmo que a gente pregue só um pouco, mas muitas pessoas abriram o coração também. E o surpreendente é que aquele coral não podia estar cantando dessa forma, mas agora se tornou no melhor coral do mundo. O Handel, aleluia, a gente escuta muitos outros corais cantando. Mas o coral Graças canta como se fosse uma só voz, é límpida aquela voz. As pessoas ficam surpresas quando as pessoas que escutaram o coral Graças. Cada pessoa cantando não canta bem, mas quando a gente escuta o coral Graças inteiro, é surpreendente, porque isso é Deus. Deus quem faz. O que é meu se torna de Deus. A minha vida se torna de Deus, o meu corpo se torna de Deus, a minha juventude se torna de Deus, o meu coração se torna de Deus. Então, Deus se torna o nosso dono. Ele expulsa muitos medos, muitas preocupações. Ele expulsa as maldições. É muito gratificante. Ano passado eu pensei assim, vivendo pelos 50 anos, eu pensei como? A gente decidiu um dia fazer a conferência. Eu pensei, quando que eu cancelei alguma conferência por estar doente e não conseguir pregar? Então, até por esses 50 anos, quase toda semana eu prego. Com certeza, eu já fui internado no hospital. Teve vezes que eu fiquei doente e fui internado no hospital. Mas por causa da doença, nenhuma vez eu deixei de fazer uma conferência, até agora. Por 50 anos. Quando eu olho para trás e penso, se não for Deus, não tem como acontecer isso. Em 2008, eu comecei a envelhecer. E eu pensei, até quando eu vou conseguir fazer a conferência? Em 2008, eu decidi no meu coração. Vamos ver se eu aguento ou não. Eu quero ir para todos os lugares que me convidarem. Em 2008, em todos os lugares que me convidaram, eu fui. Vendo que eu aguentei ir, tudo aquilo, eu fiquei assustado. Deus está conosco. Não sou eu que estou fazendo isso. Não sou eu que estou fazendo isso. Se não for por Deus, como isso é possível? Dessa vez, nas 10 melhores notícias, a notícia número 1 é que o presidente de Gana recebeu a salvação. Eu nem tinha imaginado. No acampamento mundial de Gana veio a primeira-dama, nem imaginava que ela viria. Então é normal que ela participasse e fosse embora logo que acabasse, né? Porque a primeira-dama fica vendo o relógio, tem que ir embora antes. Então só mostram ali, só marcam presença e vão embora. Mas aquelas primeira-dama, depois que acabou o acampamento mundial, ela veio para a nossa igreja, sentou conosco e ela teve até tempo de tomar um chá conosco. Dentro do meu coração, eu pensei, nossa, ela é uma mulher muito sábia. Ela é muito humilde. Realmente muito respeitosa. Eu pude ler o coração dela. Eu me sentei na frente daquela primeira-dama.
simplesmente tomando um chá. Eu me sentei na frente da primeira-dama e o tradutor do meu lado. Deus me deu que coração. Você está sentado com a primeira-dama. Por que você acha que Deus te fez sentar com ela? Somente para pregar o evangelho. Então, eu não sabia quanto tempo a primeira-dama me daria. Mas eu vou pregar o evangelho. Até então, eu nem tinha imaginado em pregar o evangelho para ela. E eu pensei, por que Deus me fez me encontrar com ela? É para eu pregar o evangelho. E por uns 15 minutos eu preguei o evangelho para ela. E depois que a primeira-dama recebeu a salvação, ela mudou o coração dela. E ela fez um pedido para mim. A primeira-dama falou o quê? Eu tenho um pedido para te fazer, pastor. O quê? O presidente, agora, ele está muito doente. Você poderia orar por ele? A primeira-dama, ela pediu, assim, com toda sinceridade. Eu falei, sim, primeira-dama, farei isso. Eu falei, se você me der 30 minutos para conversar com o presidente, eu quero pregar para ele, quero orar por ele. A primeira-dama ficou feliz. Então, o presidente tem que vir para cá? Não, eu vou até o presidente. Porque é difícil o presidente vir até aqui, mas não é nada difícil eu ir até o presidente. E a primeira-dama ficou tão feliz e ela pediu meu telefone. Aí eu dei o telefone do pastor Cho-Gyun. Aí eu falei, eu vou te ligar quando eu for para lá. Aí logo que ela chegou, ela me ligou. Amanhã, às 7 da manhã, até 7h30, eu vou mandar um carro. E eu, a Chemi, Park Jin-young, nós três, porque elas foram cantar, né? Eu pensei, ia ser bom elas cantarem na língua de Gana. Elas prepararam 3 músicas para cantar para o presidente. No dia seguinte, às 7h10, veio o carro. A primeira-dama, ela veio junto. Trouxe 3 carros com a escolta da polícia. Eu me assustei. Eu apresentei a Chemi, a Park Jin-young para a primeira-dama e ela falou, então vocês entrem no meu carro. E um carro eu entrei e o outro foi a primeira-dama que entrou. E indo, o presidente estava muito doente. E a Remi e a Chemi cantando. E elas cantaram Yesu Dami. E ele começou a cantar junto. E eu falei depois para o presidente, o senhor é um presidente que conduz o país de Gana, mas o senhor também é pecador diante de Deus. E ele humildemente falou, sim, eu tenho pecado. E eu preguei para ele o evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, isso não foi o pastor Oksupark que fez. Vocês também, se Deus fizer isso, vocês também podem fazer. Eu quero falar isso para vocês. Por causa do jumentinho, por meio do jumento, Deus, ele repreendeu Balaão. Vocês também, se Deus quiser trabalhar através de vocês, Deus vai trabalhar. O trabalho de Deus não somos nós que fazemos, mas nós só emprestamos a nossa boca, só emprestamos o nosso corpo. Nós, se dermos a nossa pessoa para Deus, através da minha boca, através do meu corpo, Deus vai realizar a sua vontade por meio de nós. E dessa forma, Deus se alegra de ser glorificado. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Não, Deus não vai trabalhar através de mim. As pessoas não vão receber salvação através de mim. Porque as pessoas têm esse coração. Jesus Cristo entrou em nós para expulsar todo esse tipo de coração. E depois surge que coração? Sim, eu sou fraco, mas Deus está em mim. Jesus Cristo está em mim, então esse problema vai ser resolvido. Pessoal, o que há que tenha que Jesus Cristo não possa resolver? Não existe nada.
comprar igreja, comprar terreno, criar os filhos. Hoje, Deus está querendo trabalhar vividamente dentro de vocês, não pelo seu poder, mas por meio de Jesus Cristo. Ele quer fazer aparecer Jesus Cristo. Hoje, através de cada um de vocês, Deus quer fazer aparecer o poder dele. Por isso, Satanás coloca inúmeros medos, preocupações, cobiças do mundo. Esses corações, Jesus Cristo quer expulsar. Quando a gente se encontra com os irmãos, tem muitos irmãos que se gabam. Tem muitos irmãos que seguem o seu julgamento. Mas se nós elevarmos a Jesus Cristo, se nós amarmos a Jesus Cristo, se esse Jesus Cristo se tornar dono da nossa vida, Jesus Cristo vai expulsar todos esses corações maus dentro de nós. E Jesus Cristo entrando no nosso coração, nós vamos ter um coração com o de Jesus Cristo. E assim Deus vai poder trabalhar poderosamente dentro de nós. Quando Jesus Cristo entrou no templo de Jerusalém, ele expulsou todas as ovelhas, os bois e os pombos e os cambistas e deixou aquele templo limpo. Hoje também esse amado Senhor Jesus Cristo, não no templo, mas dentro do templo do seu coração, ele quer entrar. E aquela cobiça, o desejo, sujeira, arrogância, escuridão, tristeza, ele quer expulsar todas essas coisas e quer dar a palavra para que Deus possa trabalhar. E assim ele quer criar o templo dentro do seu coração. Amados irmãos, confessem diante de Deus. Deus, até agora eu vivi seguindo a minha cobiça. Fui enganado por Satanás. Por isso, eu pensei que seguindo a minha carne eu daria certo. Eu pensei que eu me daria bem seguindo a minha carne. Mas eu quero jogar fora o meu pensamento. Esse pensamento arrogante, esse pensamento de seguir o meu pensamento. Eu quero que o Senhor possa jogar tudo isso fora, possa lavar isso. E que o Senhor possa preencher o meu coração com o seu coração, não com outra coisa, mas que o Senhor permita com que eu viva com o seu coração, que o Senhor possa entrar dentro do meu coração e que o Senhor permita com que eu possa dar os seus frutos. E dessa forma, vocês vão ser transformados em pessoas incríveis, a partir de hoje. Agora, nós estamos terminando o ano de 2012. Nós fomos arrastados por muitos pensamentos. Agora, para que esses pensamentos não nos dominem mais, mas que Jesus Cristo esteja no nosso coração dominando. Aceite a sua palavra. Encham o seu coração com a sua palavra. Pensem em Jesus Cristo, conversem sobre a palavra, escutem a palavra, leiam a palavra, pensem sobre a palavra, porque nesse momento Jesus Cristo vai preencher o seu coração, e se seu coração for preenchido de Jesus Cristo, a cobiça, o desejo, todas essas coisas imundas vão parecer coisas inúteis e vão embora do seu coração, e vocês vão se tornar em pequeno Jesus Cristo, e assim vocês vão se tornar trabalhadores preciosos de Deus.